tinha. Acho que tinha pelo menos umas 2 milhas de fila para você chegar no Whitecastle na segunda-feira. Hoje a gente ainda tinha uma fila um pouco menor, mas é impossível. Tem que esperar. Impossível chegar lá. Tem que esperar passar uns dias aí. Vai ser mais ou menos que nem o Gideon e o outro lá. Encheu até às 11 horas. Os caras trabalham até às 10. Os caras trabalham até às 10. E aí, quem tiver na fila até às 10 fica, senão já era. Boa noite, Brasil! Boa noite, Sejam pessoal. bem-vindos Tudo ao bem? nosso live oficial de quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília. E sem muita correria, vamos às notícias da paróquia, que são muitas. São muitas, né? Essa semana que a gente estava comentando agora, inaugurou o Whitecastle, que é uma rede aqui dos Estados Unidos. Não tinha nenhuma aqui em Orlando, nenhuma loja aqui em Orlando, mas impossível de você frequentar por enquanto. Frequentar não, impossível de você ir comprar. De você conhecer para comer o que eles oferecem lá, porque a fila é quilométrica, é impossível. O Valmir colocou, se vocês tiverem curiosidade, o Valmir colocou nos stories agora há pouco, né, que hoje de manhã ele passou por lá, a fila que tinha para entrar no Whitecastle. Só para vocês terem uma ideia, ele fecha às 10 e eles falam que eles vão atender quem está na fila até às 22 horas, até às 10 p.m. Teve gente saindo às 3 horas da manhã lá. Deve ser bom. Eu nunca comi. Vende muito congelado no Walmart, mas, congelado do Walmart, aí é complicado. Então a gente prefere comer fresquinho. Mas deve ser bom, viu? Se vocês comeram aí, por favor, quem comeu, dá a sua opinião. Bom, e continuando, vamos lá. Universal, desde hoje, não faz mais o cheque de temperatura na entrada dos parques, nem do City Walk, obviamente, né, que é uma entrada única, né, e diminuiu o distanciamento das filas de 2 para 1 metro. Com isso, né, as atrações estão recebendo mais visitantes, porque ela também está ocupando todos os assentos agora, e ela reativou a fila do Single Rider. Olha que beleza, tá? Pra quem não sabe o que é o Single Rider é uma fila onde você vai, você pode até ir no seu grupo, todo mundo junto, mas não vai entrar todo mundo ao mesmo tempo, vai entrar um por um nas cadeiras que sobram nas atrações, tá? Então, ela reativou hoje essa fila. A Disney também já comunicou que a partir de 8/5 não vai mais fazer o cheque de temperatura nos cast members e a partir de 16/5 nos guests, nem nos hotéis e nem nos parques. Assim como SeaWorld e Busch Gardens, no site deles também já não, como medida de segurança, já não consta mais a medição de temperatura. Exato, tá? Eu ia falar isso então, agora. A gente crê que também não vai ter mais termômetro lá. Só fala das máscaras, do distanciamento social. O resto continua. O resto dos outros protocolos estão todos válidos, tá? Falando de Disney ainda, a gente postou ontem que vão voltar mais 2 restaurantes e mais, né, o Chef Mickey's vai voltar com o jantar. Então vai voltar o Cape May, né, lá no Beach Club, que é um dos hotéis, vai voltar o Tusker House. Muito bom. Que os 3 restaurantes a gente já foi, pode dizer que são ótimos, tá? O Tusker House lá no Animal Kingdom, esse vai voltar só no verão. O Cape May e o Chef Mickey agora, em maio, eles voltam. O Chef Mickey, o jantar, porque o café da manhã já estava funcionando, e o Cape May vai voltar tudo, tá? O Epcot não tem mais aquelas paradinhas com Mickey e Minnie, só ficou as paradinhas das princesas. O Mickey, a Minnie e os outros personagens estão agora na frente do parque, onde eles costumavam até ficar mesmo, tá? E com um distanciamento social para você tirar foto e falar com eles, tá? E hoje também inaugurou, né, a gelateria Toscana lá no pavilhão da Itália, no Epcot, com sorvetes italianos, cannoli, tiramisu, né? Todos os doces tipicamente italianos. Tá? E aí uma coisa bastante interessante, tá? A Disney anunciou hoje
que amanhã a gente está na metade do caminho para o Halloween. Ou seja, amanhã faltam mais 180 dias para o Halloween. Metade, né? E ela criou uma hashtag aí, Halfway to Halloween. E amanhã ela vai fazer um anúncio especial que a gente supõe, é uma suposição, que deve voltar à festa do Mickey Not So Scary, tá? Então isso é bastante legal, é bastante importante para a volta da normalidade. A Universal já anunciou que vai ter o Halloween Horror Nights, o Busch Gardens já falou que vai ter o Halloween Hall Screen lá deles. Quer dizer, tudo tá voltando à normalidade. E você acha, para quando você acha que vai abrir agora a fronteira? Agora a pergunta inverte, não é vocês pra gente, é a gente pra vocês. Essa Com essa história de Halloween, de Black Friday, eu tô começando a pegar minhas poucas fichas e fazendo uma aposta. E a continuando, mas acabou. Não, por enquanto é só de notícia. Já bastante, né? Demos bastante. Vocês sabem que a gente tem um compromisso muito grande de levar informação, cultura, tá? Algo às vezes além de parque, outlet, Walmart para vocês. E vocês sabem também que a gente não é nenhuma criança, tá? Nós já dobramos o cabinho da Boa Esperança. Há bastante tempo. Não, ela. E o Instagram nos brindou com uma informação muito legal do Gazeta News Florida, tá? E nós vimos essa informação. Aliás, ela que é, né, a parte informativa do negócio, e nós nos deparamos com a Brazilian Prev. E fomos ver o que é a Brazilian Prev, tá? E eu não vou explicar muito, porque que eu vou deixar para quem explicar, muito, que entende muito mais, aliás, tudo, tá? E nós chegamos até a pessoa da Rita Riff, que é uma advogada, e vou falar aqui agora, eu vou colar, tá? É uma advogada especialista em Direito Previdenciário Internacional, tá? Ela é fundadora e proprietária do Brazilian Prev, ela está graduada desde 2003 com especialização em nada mais nada menos do que Harvard. Eu entrei em Harvard para tirar uma foto e sair. Ela não, ela foi e fez, tá bom? Sobre Acordo Previdenciário Internacional, ela é membro da OAB de São Paulo, da Comissão da OAB de São Paulo, perdão, e assim como nós vimos, tá? Ela faz parte, ela participa de programas de rádio, TV, publicou artigos em revistas, jornais a respeito do assunto, tá? E cada vez mais, pessoal, ela está entendendo e trazendo para nós, estudando, tá? Como solucionar, como explicar para vocês, como elucidar para vocês dúvidas a respeito das vantagens do Tratado de Previdência entre o Brasil e os demais países. Eu acho um assunto muito importante, principalmente para quem vem para cá. A gente atende, nós conversamos com muitos locais, muitos brasileiros, tá? Principalmente para quem tem o sonho de vir para cá, assim como nós, eu acho que uma boa parte de vocês. E ela vai falar sobre a agregação da... Se eu falei agregação, foi horrível, tá? Sobre a junção de aposentadoria, eu vou chamar ela para não falar mais bobagem, tá? É melhor. É melhor. Agora eu vou chamar aqui, um minuto só, que agora é onde eu sempre me perco, certo? Então aqui, fazer a transmissão com o Brasil, né? Enviar... Boa noite para quem entrou agora. Assunto importante, muito demais, tá? Acabei de fazer a chamada. Boa noite, muito obrigado, seja bem-vinda, muito prazer, Rita, novamente, é um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Muito obrigada. Desculpa se eu falei bobagem, tá? Imagina. Prazer enorme estar aqui. Denise, queria muito te conhecer, muito. Vocês são uma simpatia. Falou muita coisa de você, eu tava esperando a hora de te conhecer. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá, pode se apresentar, que depois a gente tem uma porção de perguntas para falar com você. Sim. E você fique à vontade para mandar pergunta para nós, tá bom, gente? Se nós não conseguimos responder todas, já vou depois passar para vocês a conta do Instagram da Rita, do Brazilian Prev. Tá? Você pode ficar tranquila, pode passar. Fique à vontade, Rita, vamos lá. Queridos, todos que estão nos escutando, nos assistindo agora, é de grande importância a gente estar relatando, informando e atualizando a todos que pretendem morar nos Estados Unidos ou aqueles que já residem, como funciona o acordo de previdência entre Brasil e Estados Unidos. Qual é a grande vantagem desse tratado? Ele foi assinado em 1º de outubro de 2018. Ele é recente, é algo novo,
Muitas poucas pessoas conhecem sobre isso. E a grande finalidade, o grande objetivo é poder aproveitar, somar o tempo de contribuição dos Estados Unidos, trazer para o Brasil e pegar o tempo que contribuiu no Brasil e levar para os Estados Unidos. Isso é muito interessante, porque de uma forma concomitante, esse brasileiro vai poder aproveitar e usufruir e até optar por ter duas aposentadorias. Uma pelo regime geral da Previdência no Brasil, a segunda pelo regime da Seguridade Social americana. Então, a grande questão é ter essa informação, essa rica informação, para que a pessoa faça um planejamento, Valmir e Denise, façam esse planejamento previdenciário para poder somar, aproveitar ambos os períodos e obter duas rendas. Olha que interessante. Muito, muito interessante. Ainda mais na situação atual. Nem vou falar. Por exemplo, vamos partir do nosso caso aqui, tá? Eu sou empresário no Brasil, tá? E a gente vive, não sou um grande empresário, sou empresário. Sou um grande empresário, mas não sou um grande faturador, entendeu? E, obviamente, a gente sofre os altos e baixos da economia brasileira, tá? E você tem que fazer seu recolhimento como empregador, depois para os empregados, e às vezes você falha, tá? Esse é o meu caso. Então, final da história, a gente acaba sempre devendo alguns meses, muitos meses no caso, para a Previdência. Esse é um caso, eu vou soltar os dois casos, tá, Rita? Que acho que não sei se muita gente se encaixa nisso. Segundo caso, a Denise, ao contrário, sempre foi executiva de autoempresa, sempre recolheu no teto. E sempre recolhi no pagamento mesmo. Sempre foi na fonte, né? Na fonte. E agora ela se aposentou, tá? Então, ela já está aposentada. Então, qual seria a nossa situação para trazer isso, ou para contar com isso nos Estados Unidos? Perfeito. Então, são dois casos completamente distintos. Sim. Caso do Valmir, no seu caso, Valmir, você terá que continuar vertendo contribuições no Brasil. Por que eu aconselho isso? Porque quando eu digo que a finalidade do tratado é poder somar o tempo de contribuição de ambos os países, o tratado também diz que os valores não serão computados. Então, prestem muita atenção. O tempo que vocês estão contribuindo nos Estados Unidos não virão para cá. Não converterão em real. Então, o tempo se soma, porém valores não se computam. Não há troca, não há compensação financeira. Por isso que eu sempre esclareço a importância de continuar concomitantemente vertendo contribuições no Brasil para que possa realmente ter um valor vantajoso, significativo aqui no Brasil. No caso da Denise, ela já está aposentada no Brasil. Então, ela vai ter que aguardar, supostamente, a idade dela até atingir, que as regras dos Estados Unidos, existem 3 opções que nós vamos falar nessa live. E aí ela vai esperar e vai optar por quais dos 3 tipos de aposentadoria que ela vai querer realmente se usufruir. E aí sim ela vai poder pegar o tempo que ela contribuiu no Brasil e levar para complementar, para completar nos Estados Unidos. Perfeitamente possível. No meu caso, por exemplo, que eu paguei por 30 anos para poder me aposentar, porque eu me aposentei por tempo de serviço, certo? Então, eu trago esses 30 anos para os Estados Unidos, é isso? Sim, porém, nós temos alguns requisitos que precisam ser obedecidos. Para que você possa aproveitar qualquer tipo de contribuição aqui no Brasil, você precisa estar, no mínimo, contribuindo 1 ano e meio pela Seguridade Social americana, que é o Social Security. Então, no mínimo, 1 ano e meio, você pelo menos precisa verter contribuições nos Estados Unidos para poder pegar o tempo que falta no Brasil. Tá. Ok? Ok, perfeito. Perfeito. Tá.
Agora, vamos supor, tá? Tem uma pessoa que é um funcionário de uma empresa nos Estados Unidos, perdão, no Brasil, Tá. e eu tenho visto isso acontecer bastante, tá? E vem para cá, tenta a vida, tá? Desculpa a forma como eu estou falando, tenta a vida, consegue o seu visto por motivo A, B ou C. Eu nem vou falar nada de não visto, porque isso não interessa para gente. Consegue o seu visto, tá legal, bonito, papelado, bonitinho, e começa a trabalhar. Então, quer dizer, ele vai... Perdão, ele contribui 1 ano e meio para a Seguridade Social aqui. Então, quer dizer, 1 ano e meio mais os 15 são 16,5, é isso? Sim. Sim. Porque o texto do tratado entre Brasil e Estados Unidos prevê esse tempo mínimo. Então, no mínimo, 1 ano e meio, que são 18 meses, esse brasileiro precisa verter contribuições nos Estados Unidos para poder aproveitar o tempo do Brasil. Tá. Lembrando que cada país prevê suas peculiaridades, suas regras. Porque o Brasil não tem acordo somente com os Estados Unidos na parte de previdência. Nós estamos falando dos países ibero-americanos, praticamente todos, Europa também. Então, assim, são muitos países. Aliás, o Brasil é um dos países que mais possui acordo de previdência. Mas cada país tem suas regras, tem suas peculiaridades, né? Mas como no caso hoje nós estamos falando de Estados Unidos em específico, então pelo menos 1 ano e meio esse brasileiro precisa verter nos Estados Unidos. E aí, no mínimo 15 anos para você falar de aposentadoria por idade no Brasil, é isso? Isso. Na realidade, a reforma da Previdência, que foi agora vigorada no dia 13 de novembro de 2019, mudou tudo. O Brasil sofreu uma alteração na parte de direitos previdenciários muito grande, muito significativo. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Todo mundo precisa entender isso. Ela foi extinta. Então, hoje nós temos 5 regras de transição e nós temos que obedecer essas 5 regras. Existem as regras por pontos, pedágio 100%, pedágio 50%, aposentadoria de idade mínima, idade mais tempo. Então, hoje as coisas mudaram. Então, cada pessoa é importante que faça realmente um cálculo e planeje qual é a regra de transição mais favorável, mais vantajosa e significativa na hora de se aposentar. Porque o que é mais incrível é que o INSS, ele não faz isso. Ele simplesmente aposenta o brasileiro, o segurado, mas ele não faz um planejamento, uma projeção de cálculos para ver qual é o mais vantajoso. Por isso que existem tantas revisões de aposentadoria. E a revisão de aposentadoria é sempre para melhorar, majorar a renda do aposentado. Porque existem erros que o próprio INSS, no dia a dia, acaba aplicando. Então, esse planejamento, que é uma das coisas que a gente mais vai abordar na live, é justamente para que a pessoa obtenha a melhor espécie de benefício de aposentadoria com base na reforma e uma renda bem vantajosa. Porque existem, sim, diferenças de cálculos na regra por pontos, na regra por idade mínima, na regra por pedágio, e assim vai. Cada uma vai gerar um valor de renda diferenciado. E as pessoas precisam saber disso. Falta informação em relação a isso. Sem dúvida. Agora me fala uma coisa, Rita. No Brasil, né, uma das coisas que eu comecei um pouco antes procurando em Orlando, mas fazendo aqui o caminho Brasil-Estados Unidos, foi através de consultoria. Eu trabalho, para quem não me conhece, eu trabalho com consultoria de franquias, tá? No Brasil, e teve muita gente que quis migrar, trazer a franquia, ou abrir um novo negócio aqui, deixar o que tinha lá, ou vender o que tinha lá e vir para cá, tá? Não sei se você sabe isso aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu sei que você, como empregador, você recolhe uma parte e, obviamente, você vai recolher a sua parte também como sócio como a pessoa física, tá certo? Sim. Eu não sei se... Eu tenho 2 perguntas. Eu não sei se isso ocorre também aqui nos Estados Unidos, tá? E a segunda coisa, essa pessoa vai depois encerrar o business que ela tem aí no Brasil e vai abrir algo semelhante aqui nos Estados Unidos, certo? Ou seja, ela deixa de ser um empregado da própria empresa dela e passa a ser um sócio da empresa dela aqui. Aí essa data também começa a contar
e ele também vai poder pedir para uma aposentadoria. É óbvio, tá? É óbvio que quando a pessoa vem para cá, a gente não pensa nela voltando. E a Sim. gente pensa ela vindo para cá, fazendo aí seu tempo de contribuição e se aposentando em dólar, que é o que todo mundo quer, eu também, porque eu não sou bobo. Tá? Então, como é que fica isso, por favor? Eu já vou direto ao ponto. Claro, tá certo. Nesse caso, são duas coisas. É um planejamento tributário importantíssimo e um planejamento previdenciário para isso. Uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender é que aqui no Brasil a alíquota é diferente da dos Estados Unidos. O empregador recolhe uma porcentagem, o empregado outra, e nos Estados Unidos funciona da mesma forma. Tanto é que hoje aqui o teto da Previdência está mais ou menos beirando R$ 6.433, com uma alíquota começando em 7,5%, podendo ir até 14%, entre empregado e empregador. Nos Estados Unidos já é diferente. A alíquota é de 6,2% para o empregado e 6,2% para o empregador, totalizando 12,4%. E aí que varia, porque não existe bem um teto de previdência de seguridade social americano. Tudo vai variar a idade. Então, a partir dos 70 anos, você pode ganhar até $3.800. 67 anos de idade, você pode chegar a $3.000. E 62 anos de idade, você pode vir a ganhar $2.300. Existe uma tabela para isso. Mas aí, claro, que quem mantém um recolhimento, um prolabore aqui no Brasil, e depois, efetivamente, em contrapartida, monta algo nos Estados Unidos, alguma empresa, ele vai ter direito, sim, a computar o tempo nos Estados Unidos, porque ele vai estar sendo descontado também, recolhendo a parte de previdência. E no Brasil, se ele continuar com a atividade remunerada, ele é um segurado obrigatório, ele terá que continuar a recolher. Se ele encerrar a atividade no Brasil, Valmir, aí sim ele mantém somente pelas regras e pelas normas americanas, e aí ele vai ter também uma aposentadoria no Brasil, porque lembrando que o que se contribui nos Estados Unidos se computa no Brasil. Então eu vejo uma vantagem muito grande nisso. Bom, agora é o seguinte, vamos lá. Uma pessoa com uma idade média de 50 anos veio para cá, e tinha lá uns X anos lá. Vamos começar com os mesmos 15 anos, tá? Para a gente não sair fora. Aí ela vem para cá. Então ela teria que contribuir aqui, sendo empresário, dos 50 até os 62, ou seja, mais 12 anos, num valor X para ter o direito aos 2.600 que você falou. Simples assim. Simples assim, porque na realidade eu acabei antecipando o que nós íamos falar, mas foi muito interessante, porque uma coisa leva a outra. Você tem 3 aposentadorias para optar nos Estados Unidos. A aposentadoria por idade completa, que é a partir dos 67. No mínimo, 10 anos de contribuição. A aposentadoria tardia, que você opta por não se aposentar aos 67 e aguarda chegar aos 70 anos. Você realmente vai ter um percentual a mais. Ou você opta por uma aposentadoria antecipada, que é a partir dos 62 anos, homem ou mulher. Ou seja, isso seria o nosso pênalti, certo? Agora, sim, fazendo analogia com o Brasil para os Estados Unidos, certo? No Brasil, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que contribuir aos últimos, me corrija se eu estiver errado, mas na minha época, nos últimos 36 meses, pelo teto, para ter 100% da aposentadoria no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, para você ter aos 67 anos os famosos 100%, você precisa contribuir só um X ou varia? Como é que é? Na realidade, difere de um país para o outro. Aqui não existe mais no Brasil os últimos 36 meses. Esqueça isso, Valmir. Até por conta da reforma, hoje o que vale é todo o seu período contributivo, ele vai estar dentro da média aritmética. Tá. Coisa que antes da reforma não era assim. Computava-se os últimos 14 anos. Hoje já não é mais. Hoje é todo o período contributivo vai estar dentro da média aritmética. E aí vai ser feito um cálculo começando com 60%, aumentando 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição. É mais ou menos assim. É complexo, mas é mais ou menos assim. Nos Estados Unidos, tudo vai depender da idade. É diferente.
Então, claro, imaginemos que uma pessoa tenha contribuído 10 anos nos Estados Unidos para a Seguridade Social americana, então, no caso. Então, se ele optar por se aposentar com 62 anos, ele vai ter uma redução de pelo menos 25%, porque ele optou se aposentar antecipadamente, aos 62. Então, cada ano que vai passando, até atingir os 67, que é a chamada completa, ou aos 70, que é a tardia, ele vai ter uma vantagem a mais. Eu disse para vocês anteriormente que os salários variam. Ele começa entre uma aposentadoria de $3.800 a $2.300. Tudo vai depender da idade. É basicamente isso. Nós temos pergunta aqui, mas aí tem uma pergunta minha ainda, tá? Sem qualquer tipo de preconceito. O cara é atendente no McDonald's e o outro ele é executivo da Disney. O que vai diferenciar o valor da aposentadoria dessas duas pessoas? Basicamente, o tempo de contribuição, porque a gente sempre fala que o mínimo é 10 anos. O tempo de contribuição e a idade desse segurado. É diferente do Brasil. Depois de aposentado, então, os caras podem ser vizinhos. A grosso modo. É isso mesmo? Isso é muito diferente. Quando a gente fez esse curso até em Harvard, toda a nossa turma, uma das coisas que a gente achou é que o Brasil é muito bom. Porque o Brasil, realmente, a gente tem um teto que quem mora aqui é um teto significativo. E lá não tem muito disso. É tudo uma equidade, né? Veja isso, é isso mesmo. Então. Isso, é isso mesmo, Valmir. Tá. É que a diferença, entendo eu, é que eles fazem aquele plano de 401k para depois ter uma renda, que no nosso caso seria a previdência privada, para você ter um complemento. Perfeito, Denise. Aliás, os cursos todos que nós vínhamos fazendo em Harvard era isso. Eles estimulam muito para a previdência privada, que é a complementar. Que hoje os brasileiros não estão muito acostumados, mas já estamos começando a enxergar de um outro ponto de vista. Coisa que nós estávamos há muitos anos-luz atrasados. Porque a gente nunca pensou em projetar uma previdência privada. Aí nos Estados Unidos já é bem diferente. Tanto é que é muito comum um nenê nascer, né? E aí a família já começar, desde bebezinho, começar uma previdência privada para aquela criança. Isso é muito comum aí. E aqui já a gente está começando a chegar lá, a gente está começando a enxergar isso. Me lembra da bronca no meu pai. Ó, estamos chegando quase no meio do nosso live. Eu estou conversando com a doutora Rita Riff, tá? Depois nós vamos deixar, se você quiser depois escrever, aqui, tá? O da Brazilian Prev, é isso que eu estou falando. Estou falando direitinho, né? Se as pessoas quiserem entrar em contato com você para fazer o planejamento, quer seja ou americano ou brasileiro, tudo bem. Não necessariamente se a pessoa quiser viajar. E eu sei que você falou que você tem entendimento de alguns outros países também, certo? Sim, perfeito, tá? perfeito. Nós vamos deixar aqui. Eu vou começar a fazer algumas perguntas, tá? É esse, né? Esse mesmo. A Denise vai deixar... Tá. Denise pôs, já errou. Não. Vamos lá, eu tenho aqui, eu vou de baixo para cima, tá, gente? Que assim eu enxergo mais fácil. A Vanessa está perguntando, se eu estiver nos Estados Unidos, eu posso continuar contribuindo aqui no Brasil? Eu acho que você já respondeu, mas... Olha, perfeita pergunta, e é sempre bom deixar e retificar sempre nas lives que a gente faz. Eu aconselho, Rita, aconselho sempre a manter concomitantemente. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês muito interessante. Não existia essa possibilidade, Valmir e Denise. Nunca existiu. Nunca um brasileiro que viesse a morar em outro país poderia concomitantemente contribuir no Brasil. Isso existiu a partir do dia 30 de junho de 2020. Pasmem. É um decreto de número 10.410 de 2020. A partir do dia 30 de junho de 2020, o INSS autorizou brasileiros poderem contribuir concomitantemente no Brasil, para poder aumentar a renda. Porque o que acontecia anos atrás? As pessoas que contribuíam estavam contribuindo errado. O INSS vai descartar, desconsiderar tudo, porque quem mora em outro país não podia pagar aqui no Brasil. Essa grana de Isso é muito importante, porque a gente vê no escritório pessoas desesperadas, que já contribuíram há anos, e perguntam para mim, isso vai valer?
só através de uma ação judicial. Porque o INSS não vai aceitar, gente. E você Essa faz isso. novidade de poder computar, de poder recolher a partir de agora é novo. É a partir do dia 30 de junho do ano passado. E se a pessoa tem este caso, ela pode te procurar e aí você entra com essa ação judicial para poder reverter a situação. Sim, é necessário, porque são anos significativos que as pessoas contribuíram de boa fé, achando que poderia e não era permitido. Porque quem reside em outro país não podia recolher no Brasil. Tá. Entendi. Interessante. Peraí. Voltando aqui. A Jana, oi Jana, tudo bem? Já uma amiga nossa, tá dizendo que vai assistir a live, se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. E nós vamos deixar depois o link para vocês conversarem com a doutora Rita direto, tá bom? Que mais? Ah, não, depois eu tenho mais perguntas aqui, está vendo? O Maurício está falando. Maurício está falando que é organizado o INSS. Entendi. É organizado? É uma beleza. A minha experiência com o INSS, quando eu me aposentei eu me aposentei em 2016, então faz um tempinho já antes da entrada da nova lei. Né? Sim. E, nossa, a minha experiência foi assim maravilhosa. Nossa, é uma delícia. Mas olha, Denise, tem gente que tem sorte, acaba dando entrada e é deferido rapidamente, mas tem, na sua maioria dos casos, na grande maioria, realmente eles acabam encontrando pelo novo, fazendo exigências incabíveis para realmente dificultar. E é por isso que o judiciário, hoje, a Justiça Federal Previdenciária é a justiça a que mais tem processos judiciais contra o INSS. Aliás, saibam disso. O INSS é o maior réu hoje atual do Brasil. É o INSS. Então, algum motivo tem. Provavelmente é porque administrativamente ele não está executando a sua função e o seu dever como deveria. A primeira coisa que eles fizeram na minha foi negar. Sim. Eu tive que ir lá brigar. Aí depois o negócio andou. Falando em INSS, falando em governo, servidor público também pode se aproveitar desse tratado bilateral? Olha só 2 países permitem isso. Estados Unidos e Japão. Somente. Os demais países não autorizam. Então, quem é do regime estatutário, estadual, federal, municipal, regime militar, né? Enfim, pode computar com os Estados Unidos e pode trazer o tempo dos Estados Unidos para computar no serviço público. Somente esses 2 países, Estados Unidos, permite. Tá. Eu falei que eu não ia falar, mas a gente, de novo, a gente quer levar cultura e vai ter muita gente perguntando, então já vamos colocar a coisa em pratos limpos. E quem está sem documento? Pode se aposentar aqui? Ótima pergunta. Então, como é que ficam os indocumentados? Eles não vão poder se utilizar do Tratado de Previdência, infelizmente. Então, aí vai mais um conselho meu. Contribuam. Contribuam no Brasil, porque pelo menos essas pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos, mesmo que de forma indocumentada, eles realmente vão poder se aposentar no Brasil, ou obter um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez, ou um auxílio-acidente. Ou seja, os benefícios previdenciários estarão de portas abertas para essas pessoas aqui no Brasil, mas desde que eles estejam recolhendo aqui no Brasil. Então, recolham. Não abandonem seus recolhimentos no Brasil. Ok? Eu tenho uma pergunta, acho que é da Lê aqui. Ela só está dizendo que o INSS está irritando ela está buscando aposentadoria, mas está difícil demais. Existe, faz que nem abre mão. Não, que isso, de jeito nenhum, imagina. Eu não desisti, não. Eu fui lá várias vezes, peguei lá. Não, eu tô levantando a bola justamente da abrir mão pelo seguinte, ó. Tem uma coisa muito interessante aqui. A gente está falando bastante, Rita, da importância de você fazer um planejamento tributário. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Você tem algum tipo de agora a gente está na época do PowerPoint, né? Algum tipo de apresentação, por mínima que seja, que as pessoas pudessem passar o e-mail delas para mim ou para você, quer que seja, a gente encaminhar para as pessoas
esse tipo, como é que eu posso dizer? Esse orientação. serviço, a orientação inicial que você pode, aí daí a pessoa vira te procurar, você tem isso? Com certeza, com certeza. Nós estamos nessa live justamente para ajudar, para orientar e atualizar todos. O que nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar, sem dúvida. Então, novamente, pessoal, esse live vai ficar gravado, tá? A gente vai continuar, claro, vai ficar gravado. E quem quiser receber esse material, eu vou chamar de inicial, pelo menos essa pequena cartilha, tá? Para depois conversar com a doutora Rita a respeito do planejamento previdenciário. Por favor, manda para mim por direct, tá? Manda o seu e-mail por direct, que nós vamos repassar tudo para a doutora Rita, tá bom? De novo, vai ficar gravado, não precisa correr, não precisa estressar, tá bom? Vamos devagar, mas eu acho o assunto muito interessante. Importante. Até porque hoje eu estou legislando em causa própria também. Espera um pouquinho. Quando a Denise falou assim, não, você pode se aposentar nos Estados Unidos e ganhar em dólar, porra, pera lá, né? Até que enfim alguém me deu uma notícia legal, ganhar em dólar. É uma coisa, né? Ele entra até gostoso no vídeo da gente, né? Tenho problemas cardíacos graves e não consigo de jeito nenhum. Ela falou que ela vai te chamar, tá, Rita? Ale. E ela cai, inclusive, quando a gente tá fazendo live. Você não caiu ainda não, né, Ale? Tô brincando. Depois, eu não sei o que é CDT, Certidão de Deslocamento Temporário. Isso é muito importante. Olha só, a certidão de deslocamento temporário é um documento que deve ser solicitado no meu INSS quando o trabalhador é transferido para trabalhar numa empresa nos Estados Unidos. E por que esse CDT é tão importante? Porque aí ele vai deixar de ser tributado, ou seja, descontado a Previdência Americana e somente será no Brasil. Então vai evitar a bitributação. Isso é muito importante, porque as pessoas vão e aí são tributados duas vezes, é chamado bitributação, porque aí é descontado nos Estados Unidos e no Brasil. Isso é injusto. Então, peça no meu INSS a certidão de deslocamento temporário, leve no Social Security e aí ele será descontado apenas no país de origem. Apenas no país de origem. E ele vai ter dupla cobertura, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Isso pode ser, então, num caso que vem na minha cabeça agora, né, deve acontecer bastante, principalmente com repórter, com jornalista. Uma boa parte dos blogueiros são repórteres, são jornalistas, e a gente sabe que eles vêm para um período inicial, se eu não me engano, de 24 meses, né? E aí eles vão, de um jeito ou de outro, acho que vão pagar a Seguridade Social aqui, e é o que você falou, vão pagar no Brasil também. Então, precisa avisar para não serem bitributados. Justamente. E aí é uma economia, Valmir, é uma economia não só para o empregado, mas para o empregador também, porque aí o empregador deixa de pagar duas alíquotas, ele apenas paga uma. Então, essa economia gera para ambos, empregado e empregador. Outra coisa, o CDT nos Estados Unidos, me parece que é isso, porque cada país tem um prazo, mas é 5 anos de CDT, ele pode ficar 5 anos com o certificado de deslocamento temporário, e aí é prorrogado por mais 5, desde que ele volte para o Brasil, fique 6 meses e aí peça de novo. Entenderam? É mais ou menos isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa ela contribui no Brasil e continua aqui, então aí vai acontecer aquilo. Vai valer aquele 1 ano e meio para ela poder se aposentar? Sim. Sim. Vai valer, com certeza. Aí vem a outra pergunta. Você falou para mim, deixa eu pegar água. Você falou para mim, tá? Você falou para a gente que tudo isso é muito recente, é muito novo. Então, a gente deve estar com uma porção de casos de pessoas bitributadas, tô certo? Sim. Certíssimo. Certíssimo. Então, quer dizer, as pessoas que estiverem ouvindo a gente vai te dar bastante serviço, concorda? Na realidade, você, no mínimo, vai ter que ingressar com uma ação na justiça, pedir a restituição do que foi descontado indevidamente, pelo menos nos últimos 5 anos, que é o que a justiça nos permite, né? Por conta do tratado, porque o tratado prevê essas regras, essas disposições legais. Isso não caduca. É isso que nós estamos trazendo aí. Isso não caduca. Isso não caduca, mas infelizmente, se a pessoa teria 10 anos para restituição,
ela só vai ter os últimos 5, Tá. que é chamado prescrição quinquenal. Só pode resgatar os 5 últimos anos. Tá. Espera um pouquinho, só que tem mais perguntas. O pessoal vai fazendo perguntas que eu preciso ler ainda, né? Aqui tá tudo. Ela tá dando. Tem parabéns. A Lê falou que ia falar isso agora. Acho que ela tá comentando alguma coisa que a gente falou aí. Agora eu não sei mais o que é, que já passou faz tempo. E é isso. Tem o negócio dos 25%, ô Rita, que eles são descontados do valor deles. Como é que funciona? Como é que não deveria funcionar? Eu vou, de uma forma bem breve, tentar explicar para todos. Não sei se todos que estão nos assistindo estão nessas situações, mas é bom poder divulgar, porque de repente conhece o vizinho, conhece um parente, enfim. Aposentado e pensionista que reside em outro país será descontado 25% do valor do benefício, seja de uma aposentadoria, seja de uma pensão por morte. A partir do momento... Ela não, viu? Ela não. O INSS, ela não tá. Até agora não, graças a Deus. Mas a qualquer momento a Receita Federal e INSS vão se comunicar, vão descobrir que essa pessoa não reside mais no Brasil e ela será descontada. Se isso acontecer, esse aposentado ou pensionista terá que ingressar com uma ação aqui no Brasil, que é a ação de isenção desse desconto e restituição do desconto indevido. Com base em quê? Em 3 princípios constitucionais que estão sendo violados. É o princípio da isonomia, o princípio da progressividade da tributação e proporcionalidade do imposto de renda. Além disso, gente, o tratado entre Brasil e Estados Unidos não prevê esse desconto. Então, é mais um agravante. Então, essa ação, né, declaratória de inconstitucionalidade, que todos acabam comentando que isso ela é ilegal, inconstitucional, arbitrária, indevida, tem que realmente provocar o judiciário para que essa pessoa obtenha a isenção e a restituição. Olha como é injusto. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, R$ 1.100 aqui no Brasil, e uma pessoa que recebe R$ 6.400, que é praticamente o teto, serão descontados com a mesma alíquota, de 25%. Então, não pode. Tem que ingressar com uma ação aqui no Brasil. Não tem jeito. Vou te fazer... Deixa eu complementar só um pouquinho. Agora me interessou, Falou em Receita Federal, 25%. Isso só se eu declarar oficialmente que eu não estou mais no Brasil ou eles identificarem por algum tipo de cruzamento que ele faça com a Receita Federal. Denise, até hoje eu não consigo te dar uma resposta exata, porque a gente pega clientes de tudo e pouco. Por exemplo, são clientes que realmente usam da boa-fé, então eles vão até a Receita Federal, fazem um atestado de declaração de residência permanente ou mesmo temporária. Outros não declaram absolutamente nada, mas acabam do nada recebendo uma cartinha do INSS dizendo que você está sendo descontado. E aí, a partir daí, você tem que ingressar com a ação. E eu recomendo entrar só no momento que for descontado, é óbvio, né? Não há razão para entrar antes pedindo isenção e nada. E também pelo fato da prova de vida. Prestem atenção. A hora que vocês forem fazer a prova de vida, já vai haver a comunicação no consulado. Então... eu não consigo te dizer, é uma caixinha de surpresa. Eu vou te perguntar, então, com relação à prova de vida, porque eu acho que também a gente tem outras pessoas aqui nos Estados Unidos que podem estar nos ouvindo, que já são aposentados. O cara ficou aqui para fugir do Covid, ficar vivo, prova de vida, vai mostrar que o cara é esperto. Não é verdade esse bilhete. Eu, por exemplo, eu não fiz a prova de vida ainda este ano, tá? Não fiz porque até o INSS tinha dito que não precisava fazer, acho que até junho. Certo? Agora, eu vou precisar fazer um determinado momento, senão eles vão me bloquear o meu pagamento. Isso. Então, assim, o que eu vi é que dá para fazer agora a prova de vida pelo aplicativo, é isso? Certíssimo, você está super atualizada, Denise. Agora eles estão fazendo uma prova piloto através da biometria facial. Então, olha, não vai precisar mais ir ao Brasil, muito menos consulado. Então, agora vai ser muito mais fácil e prático. Isso já está começando a funcionar. Tá. Mas é para todo mundo ou é para algumas pessoas só? É uma prova piloto que está dando certo. Tudo indica que vai ser para todos, vai atingir a todos. Tá.
Tá bom, Eu não estou conseguindo tirar os tracinhos aqui do seu rosto, as perguntas. Você me desculpa, tá, Rita? Faz um tempão que eu estou tentando tirar, não estou conseguindo tirar as perguntas. Mas vamos lá. Ainda nesse mesmo caminho. Eu conheço muita gente aqui que chegou aqui há muito tempo atrás, tá? Mas que já tinha trabalhado um bom tempo no Brasil, veio aqui tentar a vida, começou sem documento, mas antes do 11 de setembro a coisa era menos complicada, tá? Então conseguiu aí seu green card, conseguiu sua residência, etc. e tal. Esta pessoa já está aqui há um tempo, ela pode pedir aposentadoria desde os Estados Unidos no Brasil? Sim. Ela tem que ter, no mínimo, ter contribuído um pouco aqui no Brasil e um pouco nos Estados Unidos. E esse aproveitamento será perfeitamente possível. Tá? Tá. Porque eu digo, né, que a pessoa não vai querer mais. A pessoa já absorveu a cultura, entendeu? Sim. Então, quer dizer, ela não vai querer, não está saindo. Não tá saindo. A pessoa não vai querer fazer voltar para lá só para fazer isso. Entendeu? E pode pedir daqui dos Estados Unidos, quer dizer, ela pode entrar em contato, aí você vai fazer esse trabalho para ela. Perfeito. O que acontece? No Brasil, existem 7 organismos de ligação. São agências do INSS específicas que tratam desses acordos internacionais. Então, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Recife, Brasília, Curitiba. Então, são 7 agências que tratam desses países em específico, né? Então, é nesses organismos de ligação que nós temos que ingressar, dar entrada no benefício. Alguns formulários são obrigatórios que sejam enviados por e-mail, outros enviados pelo correio. É bem burocrático, bem chatinho, mas são viáveis, porque é através deles que se comunicam a Seguridade Social americana com a Seguridade Social brasileira, e é aí que eles concedem o benefício. Tá. Aí é o seguinte, eu vou fazer aquela pergunta que de novo é dúvida, para variar, né? A pessoa pode pedir para que seja paga a aposentadoria aqui nos Estados Unidos? O Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos permite, é chamado de direito adquirido ao regime geral de previdência. Então, a pessoa vai poder dar entrada e pedir a transferência do valor automaticamente numa conta onde está residindo, no país acordante, no caso, Estados Unidos. Ou seja, ali na International Drive tem um Banco do Brasil, é para lá que vai a grana, é isso mesmo. Aí vem a pergunta besta, ela vai descer em real. Eu vou perguntar a besta, ela vai chegar em real e nós fazemos a conversão. Vai feita a conversão de alguma forma? A conversão já vai ser feita automática, de banco para banco. E o nosso então amigo... não vale a pena porque vai ficar irrisório. E o nosso amigo, o Leão, como é que fica nisso? Eu declaro aqui, declaro lá, e os 25%, acho que a partir do momento que a gente fez isso, já avisa alguma coisa, como é que é? A partir do momento que a pessoa for descontada 25%, é o momento que tem que se agir. É o momento, então, que tem que se ingressar com a medida cabível aqui no Brasil. Lembrando que essa medida é tranquila, não se assustem. Porque tem gente que fica muito preocupado. Eu não quero me meter com a justiça, eu não quero ingressar com uma ação. Previdência, o imposto, isso aqui que a pessoa fica preocupada. Eu sei, eu lido com isso 24 horas por dia, porque as pessoas ficam em pânico. Não tenham medo. É uma ação tranquila, é uma ação rápida, decisões favoráveis, jurisprudenciais. É só vocês entrarem no Google, vocês vão ver assuntos a respeito disso. Mas tem que ingressar, porque administrativamente ninguém vai lhe conceder a isenção e a restituição. É somente através de uma ação judicial. Sempre. Esse é o único caminho. Eu entendi. Pessoal, vocês podem mandar pergunta, tá? Eu estou fazendo aqui aquelas que a gente recebeu, algumas coisas que nós redigimos. A Lê está perguntando aqui. Vai lá. Não sei se entendi direito, mas exemplo, eu tenho 33 anos de trabalho aqui no Brasil e 50 anos. Eu posso complementar o período para aposentar trabalhando nos Estados Unidos? Essa é boa, gostei. Perfeito. É perfeito. Ela tem praticamente toda a carência mínima para se aposentar aqui no Brasil, só que ela ainda não tem a idade. E cada regra de transição vai exigir uma idade específica para ela aqui no Brasil. Ela tem que ficar atenta que as coisas mudaram. E nos Estados Unidos, claro que ela vai, mas lembrando que ela tem que ter, no mínimo, nos Estados Unidos,
um tempo contributivo de 1 ano e meio, no mínimo. Espera um pouquinho. Vamos lá. Ela falou 50 anos? Ela tem 50 anos, 33 anos de trabalho, Tá. e aí ela teria que esperar até os 62 para fazer a aposentadoria mínima e ter contribuído 1 ano e meio aqui nos Estados Unidos. Perfeito. É isso, Denise, perfeito. 1 ano e meio, de novo, vou insistir nessa pergunta, tá? 1 ano e meio sobre algum teto, sobre qual valor? Quanto eu vou ter que separar do meu salário? Quanto vão morder do meu salário para eu me aposentar com 62 anos, com 2 pais 600? A alíquota nos Estados Unidos é 6,2%. Tá. Depende do que você for contribuir, do seu salário, você vai ser descontado isso. Lembrando novamente, tudo vai depender do tempo contributivo nos Estados Unidos, o tempo que você trabalhou, que tem que ser no mínimo 10 anos, para ter esse valor de teto que eu falei. Lembre-se que 70 anos é o que ganha mais. 67 anos ganha aquela média. E 62 ganha menos. Porque tudo depende da idade e do tempo de contribuição. Nós falamos no caso dela que ela tem que ter no mínimo 1 ano e meio nos Estados Unidos para poder pegar o tempo do Brasil e levar. Mas claro que é muito mais vantajoso que ela tenha muito mais anos nos Estados Unidos. E não só 1 ano e meio. Porque senão o salário dela vai ser baixo. Tá. Lembre-se que o tempo que você pega do Brasil ou o tempo que você pega dos Estados Unidos, valores não se computam. Valores não há troca, não há compensação. Então prestem atenção. Agora, ela contribuiu 33 anos, certo? Não tem mais, agora é só por idade no Brasil, não tem mais um negócio de 35 anos. Aí existe também. Então, aí vamos supor. Mas são regras de transição específicas. Então, ela tem 50 anos, aí ela chutou lá no Brasil, não quer mais, vem para cá. Com 33, deixou, congelou 33 anos lá. Veio para cá. 1 ano e meio, mais meio ano são 2, mais 33 são 35. Ela pode chegar e falar, escuta, ó, foi mais 2 aqui, quero a minha parte. Pode fazer isso? Ela pode fazer isso. A gente só não consegue mensurar o que ela vai ganhar. Mas vai ganhar. É praticamente possível. Tá. E aí é o seguinte, de novo, estou pensando no caso dela, que eu acho que é muito interessante, eu acho que bate com uma boa parte das pessoas. Aí, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, 33 mais 2 anos trabalhando aqui. Beleza, então ela já garantiu uma aposentadoria por 35 anos no Brasil. Ela começou a trabalhar mais 2 anos aqui, ela está com 50. Até 62 são mais 12, tá? Então, beleza, ela vai trabalhar mais 12 anos aqui, o que é tranquilo. Aí vem a pergunta, ela vai ter 2 aposentadorias, aquela dos 35 no Brasil e essa dos 12 anos aqui? Que Perfeito, gente, vocês entenderam, porque as pessoas acham, pelo fato, as pessoas elas acham assim, que pelo fato de ter já gozado, acho que essa é bem a palavra, gozado do tempo dos Estados Unidos, não vai poder trazer para cá, porque já gozou. Não se confundam. O período que se aposentou nos Estados Unidos e aproveitou lá, pode trazer tudo até para cá. Pode. Mas claro que cada caso é um caso, né? Cada um vai ter seu valor específico, porque a gente tem que ver o que está trazendo para cá, se é um tempo máximo, um tempo mínimo, a idade da pessoa, mas tudo é aproveitável. O acordo de previdência, ele é vantajoso, mas a gente tem que tomar cuidado com valores. Às vezes, num planejamento previdenciário, eu prefiro que a pessoa continue invertendo aqui no Brasil, concomitantemente com os Estados Unidos, para poder dobrar o valor de aposentadoria aqui. Porque a gente consegue fazer uma pessoa ganhar um teto aqui no Brasil. Desde que a gente faça as coisas corretamente, com uma estratégia, né, e as possibilidades cabíveis conforme a lei. Que ótimo. Pô, excelente. Isso é muito importante. Eu achei muito interessante, de novo, tá? Então, eu achei muito interessante porque eu vejo, até por conta da pandemia, eu vejo, infelizmente, a situação que hoje está no Brasil, tenho certeza que isso vai melhorar, vai voltar, mas a gente está conversando e a gente conversa com um público que realmente
tá afim de vir para cá, tá afim de fazer alguma coisa diferente e não quer abrir mão. E não dá para abrir mão, a gente já tem uma certa idade e você não quer, de novo, abrir mão, você não quer perder. Tá? Ainda mais, ninguém quer perder para o INSS. Infelizmente, existe essa grande celeuma em cima desse assunto, entendeu? Sim. Pessoal, mais pergunta, vamos lá. Aposentadoria no Brasil, Estados Unidos, espera um pouquinho só. Transferir na conta. O teto você já falou, certo? Certo. Que mais que eu posso te perguntar aqui, Rita, se tem mais alguma coisa que você queira considerar? E eu estou abrindo para pergunta, hein, gente? Vamos lá. Ale, ajuda aí mais. Adorei. Cris, você chegou agora. Profissional liberal não muda nada, né? Quer dizer, está contribuindo lá, a mesma coisa. A mesma coisa. Aí eu aconselho, porque assim, aqui no Brasil, quem exerce atividade remunerada tem que contribuir sobre um código de número 1007. Ok. Quem mora em outro país, vamos até pensar, Estados Unidos, qual é o código correto? 1406, já não é mais 1007. Por que o 1406? Porque aí ele vai se tornar um contribuinte facultativo. E o que é o contribuinte facultativo? São aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada no Brasil. Por isso que esse é o código correto permitido pelo decreto 10.410 de 2020. Então fiquem atentos. Código correto 1406, contribuinte facultativo. Espera um pouquinho só, para a gente traduzir mesmo. Pessoas que não exercem atividade remunerada no Brasil. Você está falando de dona de casa? Não, pessoas que residem aí. Tô pensando lá. Imagina. Não, pessoas que residem aí. Qual é o código para pagar aqui, Valmir? Entendi. Não, eu pensei outra coisa. Besteira. Outra coisa. Vai ficar gravado lá. Pode gravar já, porque já falei bobagem. Não, eu tô pensando lá, eu tô olhando para lá. Eu tô olhando para lá. Escute, a pessoa que está trabalhando aqui, for fazer o planejamento, ou quiser, vamos falar do nosso jeito, recolher o DARF, como é que ele faz? Ele pode fazer o recolhimento? Muito tranquilo, tudo é pelo site, tudo online. Então, quem tiver dúvidas pode entrar em contato. Nós temos uma equipe no escritório, eles vão explicar como faz isso. A gente tem pessoas até idosas que falam, nunca mexi com isso. A gente ensina certinho, cada passo, eles até falam, nossa, que tranquilo, que fácil. Então, é muito tranquilo. Quanto a isso, não é empecilho. Não há nem motivo para falar que tem preguiça. É importante recolher, sim. O planejamento, eu sempre vou dizer isso. E o planejamento, Valmir, é justamente um mapeamento para que a gente descubra o tempo contributivo aqui no Brasil dessa pessoa que mora fora, possa projetar, dentre as 5 regras de transição, qual é a mais vantajosa, qual é a mais benéfica e qual das 5 vai gerar uma renda mais favorável. Porque pode ser que, por exemplo, Maria tenha direito a uma aposentadoria por regra de transição por pontos, na qual ela vai ganhar R$ 2.500. Se ela esperar mais de 1 ano e meio, ela consegue dobrar o valor numa outra modalidade chamada regra pedágio 100%. Então, veja, cada regra de transição vai dar um valor diferenciado e cabe a você, brasileiro, fora, que está residindo fora, escolher em que modalidade de regra de transição vai querer optar para ter uma renda no Brasil. Antes de fazer a pergunta da Lê, vou fazer uma última, assim, de interesse próprio. O ser humano está trabalhando aqui, contribuiu não os X anos, como a Lê contribuiu, 33, não foi isso, tá? E precisa e quer saber qual a sua situação aí, ou seja, quando é que vai conseguir ver a cor de alguma coisa, tá certo? Eu posso daqui contratar o teu serviço e ficar aqui esperando sem problema nenhum? Perfeitamente possível, tudo é online, tudo hoje é digital. Então, os documentos que a gente vai precisar simplesmente é o CPF da pessoa. Com o número de CPF e a senha do meu INSS, a gente vai descobrir através do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A gente vai descobrir todo o período contributivo daquela pessoa. Com base nisso, a gente vai projetar o futuro dela. Ou seja, eu vou dar possibilidades e estratégias
para que ela escolha qual ela vai querer optar, escolher para ter um valor de aposentadoria significativo aqui. Em contrapartida, o planejamento abrange também um cálculo, uma projeção nos Estados Unidos. Então, o planejamento é muito completo. E, além disso, o mais importante, eu sempre falo, quem contrata o meu escritório, a minha equipe, vai ter sempre um vínculo conosco, Valmir, sempre. E Denise, por quê? A cada 2 anos, nós temos a obrigação de atualizar todos sobre como estão as regras previdenciárias no Brasil. Ou seja, houve mudança? Alguma reforma foi aplicada? Tem alteração no meu cálculo? É necessário fazer um novo cálculo porque sofremos alguma modificação na lei? Então, isso é muito importante. Não é só entregar um trabalho e tchau. Não, é entregar um trabalho digno, com competência, experiência e qualidade. E a cada 2 anos, o nosso contrato prevê essa reavaliação, essa atualização, esse bate-papo com o cliente para dizer se as coisas continuam da mesma forma ou se elas mudaram. Excelente, excelente. Rita, a gente conversou um pouco antes, você me falou eu vi no começo do live que existiam, se eu não me engano, 5 avenidas, vamos chamar assim, né? E eu, quando cheguei, eu falei para você, quando cheguei lá, o cara me falou uma coisa só, ele simplesmente falou assim, ó, você vai ter que pôr aqui X mil reais, quer dizer, eu percebi, eu fazendo um cheque de X mil reais na Previdência, o dia seguinte que eu ia chegar lá, tá lá a minha foto de funcionário do mês, entendeu? Então, eu não ia fazer isso. Agora, então, quer dizer, existem outras formas. Então, o cara simplesmente não falou isso. Sim. Entendi. Isso é muito comum, Valmir. Muito comum no INSS. Eles teriam um dever sempre de optar pelo melhor benefício. Isso está até previsto numa instrução normativa do INSS. Mas eles não costumam fazer isso e aplicar isso. Por isso, sempre procurar um advogado, um especialista na área. Sempre procurem uma pessoa especializada na área para que possa te dar alternativas antes de dar entrada. Até porque a aposentadoria é algo irrenunciável. Você não pode, por exemplo, se aposentar e desistir. Quer dizer, tem suas exceções. Desde que você não saque o benefício por 3 meses, não saque seu PIS, seu FGTS, enfim. Mas a partir do momento que você aceitou, a aposentadoria está aceita. Aí, o que caberia para corrigir isso? Uma revisão. E revisões, existem inúmeras revisões boas para que possa realmente corrigir, atualizar o valor do benefício para que majore a renda daquele aposentado. Claro. E existem revisões muito boas que a gente consegue realmente fazer mágicas, milagres, dobrar valor, triplicar valor. Existem a revisão do teto, a revisão do RSM, o RV, buraco negro, buraco verde, melhor benefício, revisão da sentença trabalhista, revisão das insalubridades, atividades especiais para quem trabalhou em atividade insalubre, revisão das atividades concomitantes. Enfim, eu poderia ficar aqui por 30 minutos no mínimo falando de teses de revisões boas, pacificadas para aumentar a renda de um aposentado. O de revisão interessa. Vamos ver só. Isso é bom. Me fala o que a Lê falou. Ela falou que ela achava que era 35 anos trabalhado e 50 idade. Existe, ela falou que ainda tá faltando 5 anos e ocorre saqueou abatimento de tipo 1, trapalhados diminui 2. Não entendi o que a pergunta dela. Eu acho que, não sei se me fez entender. Não fez entender. Não entendi. Acho que assim, depois você faz a pergunta de novo e a gente manda para a doutora Rita, porque tá difícil de entender aqui. Pessoal, de novo, antes de fechar, a Denise, ele já tá te apontando, pode pedir. Pô, você vai pedir revisão? Pô, você tá de sacanagem. Ale, faz a pergunta de novo, por favor. Enquanto eu esperar a pergunta da Ale, é o seguinte, a doutora Rita se dispôs gentilmente a mandar para a gente, tá? Uma pequena cartilha, uma introdução ao guia, ao planejamento previdenciário, dela. É só vocês passarem para nós o seu e-mail, a gente vai mandar isso por e-mail, com cópia para ela, por isso que eu quero que seja por e-mail, tá bom? E que mais? Deixa eu ver, ela já ainda não fez a pergunta. Rita, enquanto ela formula a pergunta, se é que ela vai fazer, por gentileza, pode deixar o seu recado aí. Suas considerações finais. Suas considerações, parece eleição.
na verdade, acho que uma hora incrível com vocês. Foi uma experiência, rápido. uma troca muito boa. Eu adoro o que eu faço, sou apaixonada pela minha área. E eu faço com paixão, com muito amor. Então, nós estamos aqui atualizando, orientando a todos. E que isso sirva de uma lição muito grande para quem estiver escutando. E mesmo que venha assistir depois, para que se atente realmente para quem tem pretensão de morar fora ou que já esteja morando, para se planejar. Porque tem coisas muito boas esperando aqui, porque existe esse acordo de previdência para beneficiar, né? Com certeza ele é vantajoso para isso. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Amei, Denise, ter participado. Obrigada pelo convite. Valmir, super obrigada pelo convite. Gratidão. Gratidão, Foi muito bom, a gente conseguiu através de um outro canal, chegar até você, Rita, é muito, muito importante. Você vê que a gente está falando com pessoas com outros blogs, não tem problema nenhum, quer dizer, a gente fazer toda essa comunhão, porque é importante a gente passar informação para a pessoa que está precisando. É óbvio. E chegou a pergunta da Lê. Era sobre pedágio. Na prefeitura, acho que ela trabalha na prefeitura, me disseram que eu trabalharia a partir de agora por esquema de pedágio, é isso? É isso, porque quando a reforma da Previdência entrou, ela não atingiu somente o regime geral de Previdência, ela também atingiu o regime estatutário, que é chamado de regime jurídico próprio. Então, realmente, hoje as coisas foram alteradas, as regras foram alteradas também para quem é regime estatutário. E aí tem que fazer realmente um cálculo específico para essas pessoas, para ver em que regra de transição, porque também existe para o regime público estatutário. Ok. Então, excelente, doutora. Então, muito obrigado. As nossas portas vão sempre estar abertas. Tá? Se você recebeu novas informações, atualizações da Receita ou daqui da Previdência. do Social, oh, meu Deus, do The Security aqui também, e quiser falar, por favor, é só conversar conosco que a gente volta a bater esse papo, convida todo mundo, tá bom? E, de novo, as portas estão abertas e espero que as fronteiras em breve também, tá bom? Amém! Para eu poder ir aí matar saudade jogando. Ai! Gente, se Deus prazer muita enorme. coisa mudou. Eu espero que a gente faça muitas outras lives, outros bate-papos, né? Porque coisas novas, a gente pode, de repente, abordar outros temas interessantes dentro do direito previdenciário, sem dúvida, que é a minha especialidade. Tá bom? Ótimo. Gente, muito obrigada. Obrigada, doutora Rita. Boa noite. Boa noite a todos. Continuem com a gente. Muito obrigado. Quero agradecer. Beijo para todos. Um beijo para todo mundo. Ó, obrigado. A live vai ficar gravada. Vai ficar gravado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Valeu. Obrigado.